No último vídeo aqui do canal eu falei sobre a minha experiência no ensino médio, tendo baixa visão. E agora, nesse vídeo, eu quero te falar sobre o próximo passo, os vestibulares, como é o vestibular para alguém que tem deficiência visual. Será que a experiência é acessível? Como que funciona? Quais são os mecanismos que nós temos para nos ajudar? É sobre isso que nós vamos pensar no vídeo de hoje. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tempo de Pensar. Eu me chamo Wagner Silveira, eu tenho baixa visão. Hoje eu sou graduando em Psicologia, mas nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre a minha experiência com vestibulares, com processos seletivos e outras provas desse tipo. Essas provas que são essenciais para nós ingressarmos aí no ensino superior ou para conquistarmos uma vaga de emprego ou uma vaga de estudos em uma instituição qualquer. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque pode ser que eu te passe alguma informação aqui que você não sabia e que pode ser crucial aí para um bom desempenho na sua prova. Sobretudo se você está terminando o ensino médio e vai fazer o Enem. Basicamente, eu vivenciei 4 vezes dessa experiência de fazer provas desse tipo. A primeira foi o vestibular de ingresso no Instituto Federal, ali na passagem do ensino fundamental para o ensino médio. Depois eu fiz o Enem em 2 edições, eu fiz a edição de 2019, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, como treineiro, e depois eu vim a fazer de novo em 2023. Além disso, eu prestei um concurso público também, em 2023 mesmo, em vista ali da minha formação em filosofia, para a área da educação. Então, se você conhece alguém que vai prestar o Enem, que vai prestar um concurso público, que tenha deficiência visual, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa, pode ser que aqui tenham dicas muito valiosas, para que ela possa ter um bom desempenho nas provas. A acessibilidade dessas provas é relativamente muito boa, Nós temos vários mecanismos que podem nos ajudar, mas tudo começa na inscrição. Se nós não informarmos lá na inscrição tudo certinho, não adianta no momento da prova querermos reivindicar alguma coisa que vai ser muito difícil conseguir, e nós vamos gerar ali muitos conflitos, muitos atritos, e isso vai atrapalhar o desempenho da nossa prova. Não é a minha intenção aqui nesse vídeo fazer um tutorial, fazer um passo a passo de como faz a inscrição. Aqui é mais um relato de experiência mesmo. Então eu te convido a verificar aí o edital do Enem, do concurso, do processo seletivo que você quer prestar, para que você possa entender o funcionamento da prova e entender tudo aquilo que eles disponibilizam, como recursos de acessibilidade para nós que temos deficiência visual. É sempre muito bom ter um laudo atualizado, Então eu, por exemplo, sempre que eu vou ao médico, todo ano faço os meus exames de rotina no oftalmologista, eu sempre pego um laudo atualizado, para que eu sempre possa solicitar esses recursos e ter sempre esse laudo atualizado ali como forma de comprovar as minhas necessidades. Ainda mais se você tiver alguma necessidade muito específica, necessitar de alguma lupa, de alguma coisa assim muito específica, se isso tudo já estiver constando num laudo, algum documento que o médico possa providenciar ali, tudo isso será muito bom para comprovar a sua necessidade. Eu vou citar aqui alguns auxílios, alguns recursos que eu utilizei nessas provas, especialmente no Enem, mas essas outras provas que eu comentei, tanto o processo seletivo do Instituto Federal, quanto o concurso público do Estado, também tiveram esses mesmos recursos. Nós podemos solicitar um auxílio ledor, uma pessoa que vai ler a prova para a gente. Isso é muito bom. Essas provas, sobretudo o Enem, são muito extensas. Ainda que a gente consiga ler, com a prova ampliada ou com lupa, fica muito cansativo. É bom solicitar esse recurso, mesmo que no momento da prova você não peça para ele ler, você mesmo queira ler, mas é bom ter ali para que a pessoa possa te ajudar numa necessidade, possa ajudar talvez com uma descrição de uma imagem, com a descrição de um gráfico, de uma tabela. Isso tudo é muito bom. Nas 2 vezes em que eu fiz o Enem, são 2 ledores que ficam na sala, para eles se revezarem ali. Então, isso facilita muito. Eu solicitava também a prova ampliada, eu usava a minha lupa e acompanhando a leitura, mas eu sempre pedia para que eles lessem. Isso facilita bastante. Na rapidez ali do processo, para ser mais rápido, para desenrolar mais fácil,
mas também para descansar a vista também e não ficar cansado, porque a prova já é muito cansativa por si só. E sempre acompanhado desse auxílio ledor, sempre pode ter também um auxílio para transcrição, né? A pessoa ali que vai te ajudar, né, a transcrever a redação, por exemplo, né, e também passar a limpo no gabarito. Né? Geralmente essas mesmas pessoas que fazem a leitura também fazem a transcrição, mas verifique lá no ato da inscrição para que, né, você consiga preencher esses dois campos, né, se tiver essa opção, né? Preencha tanto o auxílio ledor quanto o auxílio transcrição para que você não tenha problema, por mais que no momento possa ser a mesma pessoa, né? Já já eu vou descrever mais detalhadamente, né, como funcionou no momento da prova, e aí a gente discute aqui como que esses auxílios né, podem ajudar aí de uma forma bem efetiva. Bom, aí tem também a adaptação da prova, né? Nós podemos pedir a prova ampliada, super ampliada, ou até mesmo em braille, ou, né, a prova digital também com leitor de tela. Essa última, né, tanto braille quanto leitor de tela, eu não sei bem como funciona, porque nunca usei, mas tem a ampliação. No caso do Enem, se eu não me engano, né, eles têm essas duas opções, né, prova ampliada e super ampliada. Salvo engano, a prova ampliada é na fonte 18 e a super ampliada na fonte 24. Não sei se talvez é possível fontes maiores, caso você possa solicitar, né, isso será preciso verificar, não sei se isso seria possível, né, se alguém aí souber dessa informação, deixa aqui nos comentários. Mas a princípio existem essas duas opções. E aí você escolha, né, a que for mais confortável para você. No meu caso, mesmo essas provas super ampliadas, né, na fonte 24, ainda seria um pouco pequena. Eu preciso das minhas lupas, né? Então há sempre ali um campo onde a gente pode colocar ali, escrever outros recursos que a gente utiliza. Né? Então é sempre bom relatar tudo ali que você usa, né? No meu caso, né, eu uso o óculos prismático, eu uso a lupa eletrônica, eu uso o lápis 6B, tudo que eu já mostrei aqui em vídeos passados aqui no canal. Então eu coloco tudo lá e no momento da prova eu nunca tive problemas, né, de ser impedido de usar esses recursos. Também podemos solicitar uma sala de fácil acesso, né, para que nós possamos evitar escadas e esse tipo de coisa, né, acessibilidade mais no sentido físico mesmo, e um mobiliário acessível também, né, que no caso, geralmente essas provas são feitas, né, nas escolas, onde tem às vezes aquela cadeira com o braço apenas, né, aquela mesa no braço da cadeira. E então eu solicitei, né, esse mobiliário acessível para que eu conseguisse ter ali a mesa separada da cadeira e fique uma coisa um pouco mais confortável ali, né, já que é muito tempo de prova, né, e essas cadeiras aí com braço é um pouco desajeitado, né? A gente fica meio fora de postura ali, seria muito desconfortável passar ali 4, 5 horas né, nessa posição. Bom, e aqui também nessa sala de fácil acesso que eu comentei, está incluso, né, o fato de ser uma sala só para você, né? Então, no meu caso também, né, todas essas provas eu fiz separado, né, da turma, né, dos outros vestibulandos ali, candidatos, né? E ali eu fazia sozinho numa sala com essas pessoas que me auxiliavam. No caso do Enem, ficavam mais 3 pessoas na sala, né? O aplicador e os 2 ledores ali. Até no caso do concurso público que eu prestei também, houve uma situação ali um pouco, né, chata, por assim dizer, né? Inicialmente eu iria ficar numa sala, né? Era uma sala, tipo uma sala de secretaria ou de diretoria, assim, uma sala bem separada de todo o resto da escola, né? Você entrava para os corredores, subia umas escadas, assim, e aí lá você ficava nesse escritório, assim, uma sala bem bacana ali, mas tinha essa questão da escada. Mas até aí sem problemas, né? Eu subi lá uma primeira vez e tudo bem, né? Depois desci para ir no banheiro e tudo mais. Mas aí, não sei por que motivo, né, talvez por conta da escada mesmo, eles decidiram me trocar de sala ali, né, nesses minutos antes da prova. E aí fomos para uma outra sala, já aí sim uma sala de aula mesmo. Mas nós ficávamos ali ao lado de outras salas onde tinha ali todo o pessoal fazendo as provas, né. E aí houve ali um certo incômodo, né, do pessoal da sala ao lado por conta do ledor que estava lendo a prova para mim, né, que estava ali atrapalhando eles, por assim dizer, né? Então,
Então ficou essa situação assim, né, um pouco por falta dessa estrutura e dessa logística aí em relação às salas. Mas se isso acontecer com você, alguma coisa desse tipo, né, fique tranquilo, né, afinal de contas não é culpa nossa, não é um problema nosso, por assim dizer, né, é uma falta de logística ali, né, da organização, né, da prova. Isso não pode fazer com que nós deixemos de usar os recursos aos quais temos direito. E por fim, outro recurso importantíssimo, o tempo adicional. Nós temos direito a 1 hora a mais de prova, mas nós precisamos solicitar isso no ato da inscrição. Então não deixe de solicitar, faz muita diferença, mesmo que você ache que você não precise, mas solicite para você ter essa carta na manga, né, caso seja necessário. Eu cometi essa gafe, né, na última vez que eu fiz o Enem, porque eu não solicitei e eu consegui fazer a prova tudo, mas eu terminei a prova uns 2 dias bem cravado assim no horário limite. Então teria feito muita diferença, né, ter essa hora adicional. Mas antes de eu te contar então como que funcionou a minha experiência na prática lá no dia do Enem, né, eu quero te perguntar qual é a sua experiência com vestibulares, né? Você que já fez aí alguma desse tipo de prova, conta aí nos comentários qual foi a sua experiência, né, os recursos que você pôde utilizar, o que você sabia, o que você não sabia que tinha direito. Vamos partilhar aí nos comentários. Bom, então eu vou partilhar um pouquinho sobre o que aconteceu no dia da prova, né? Mais especificamente essa edição do Enem de 2023, que foi a prova mais recente que eu fiz. É sempre importante que a gente chegue antes na prova, né, ao local da prova, para que você possa ali, né, encontrar a sala onde você vai fazer, né, se entrosar um pouco ali com os ledores, né, com aqueles que vão te auxiliar e combinar tudo antes da prova para você já ganhar tempo. E até houve um caso muito engraçado, né, que aconteceu nessa prova, né, porque eu cheguei cedo, fui para a sala e aí se aproxima uma pessoa de mim e de repente me pergunta: "Hablas português?" Naquele momento ali, questões de segundos, mas já entrei em desespero ali na minha cabeça, né? Porque eu já pensei, misericórdia, eu devo ter feito a inscrição errada, devo ter colocado que eu sou estrangeiro ou alguma coisa assim sem perceber. No fim das contas, houve ali um erro de comunicação mesmo, né? Eu tinha solicitado de fato a prova em espanhol, né? Porque no Enem você tem a prova de língua estrangeira e você escolhe entre espanhol ou inglês. Eu tinha escolhido o espanhol e aí, não sei por que razão, interpretaram lá que seria necessário alguma espécie de tradução, alguma coisa nesse sentido. Não sei aonde que falhou essa comunicação aí, mas no fim deu tudo certo, né? Porque o que acontece? No caso do Enem, quando você pede esse auxílio ledor e você escolhe a língua estrangeira que você vai fazer, né, a prova, eles colocam lá um ledor que tenha fluência naquela língua, né? Então, seja o espanhol, seja o inglês, né? São 5 perguntas, se eu não me engano, né, de língua estrangeira, mas tem ali o ledor que tenha fluência naquele idioma, que vai ler aquelas questões para você. Então fica aqui uma dica também, né? Você vai escolher o idioma, treine bastante o ouvir, né? Porque se você for usar o ledor, ele vai ler ali com bastante fluência naquele idioma e vai ser interessante se você conseguir ter essa boa capacidade aí de ouvir. Mas então conversamos ali, resolvido, né, esse desentendimento ali, nós nos organizamos então para a prova, né? Bom, o primeiro dia do Enem é a parte de redação, de linguagem, de ciências humanas, né? Então eu comecei ali pela redação direto, né? Fui lá olhar o tema para já matar aquela ansiedade que a gente fica. Então eu li o tema, né? Leram ali para mim os textos de apoio. E eu já, né, fui ali rabiscando alguma coisa ali. Eu teria essa opção, né, de ditar a redação para outra pessoa ali escrever para mim, né, um rascunho inicialmente, depois passar a limpo. Mas eu tenho uma certa dificuldade, né, em formular a redação dessa forma, ditando, né. Então eu comecei a escrever eu mesmo ali um rascunho, mas a minha letra é muito maior, né. Então eu escrevi todo um rascunho e depois eu ditei para a pessoa aquele rascunho. E ela escreveu inicialmente também um rascunho na letra dela para a gente entender
se o tamanho da letra dela iria ali, né, estar dentro dos limites de quantidade de linhas, né, que o Enem pede. E aí depois que estava tudo certo, né, ela passou a limpo, né? E tenha cuidado com uma coisa, né? Quando nós estamos ditando a redação para essa pessoa que está ali nos auxiliando, né, talvez ela vai te dar esse toque, mas se ela não der, você fique atento a isso. Dite soletrando praticamente, né? Então, sempre que tem uma palavra que possa ser escrito de outra forma, alguma coisa assim, S, dois S, esse tipo de coisa, acentos, fale tudo, né? Porque a pessoa ela vai escrever da forma que você falar ali, né? Mesmo que aquilo lá esteja errado, né? A pessoa está ali para transcrever, ela não vai ficar ali fazendo correções de ortografia para você. Então, você precisa soletrar todas as questões, você precisa falar as vírgulas, falar os pontos, né, ponto e vírgula e tudo mais. Então, bem soletrado mesmo. Mas aí, como são dois ledores, né, dá pra gente fazer aqui algumas estratégias e economizar tempo até, né, mas isso precisa ser combinado com eles, né. Então, enquanto a pessoa ali estava passando a limpo a redação, que eu já tinha ditado para ela, então o outro ledor começou a ler a prova para mim, porque não tinha necessidade de eu ficar parado ali, ela estava só passando a limpo. Então, o outro começou a leitura da prova, né, da parte teórica ali mesmo. E aí, dali para frente, seguir nessa parte, né, da parte de linguagens, da parte de ciências humanas, e aí depois eles iam se revezando ali, para fazer a leitura da prova. E aí nós precisamos ficar bastante à vontade, né, para pedir para eles repetirem, para pedir para ler mais rápido, mais devagar, e por aí vai, né, para que eles estão ali para isso, né, para nos ajudar. Então não tenhamos esse receio de ficar pedindo para repetir ou qualquer coisa assim. Eles estão ali preparados para isso mesmo, né? Inicialmente, né, eu até tentei fazer uma estratégia assim de pedir para eles lerem primeiro o comando da questão e as alternativas e depois voltar, né, no texto da questão, né, que geralmente são muito grandes, né? Então, para eu já ouvir o texto sabendo que eu preciso procurar, né? E aí depois voltavam no comando e nas alternativas e eu escolhia a alternativa. Funciona bem. É um jeito bem interessante da gente ganhar tempo e saber o que a gente precisa procurar naquele texto, mas às vezes quando o tempo vai apertando já não dá para fazer tanto dessa forma. Então depois já comecei a fazer uma leitura mais linear mesmo, né, para agilizar um pouco mais. E aí teve uma estratégia que a gente adotou até por sugestão deles mesmo, né, mas a gente adotou no segundo dia já, mas é bem interessante. Como eles estavam em dois, ao mesmo tempo que o primeiro lia para mim, a partir do momento que eu escolhia a alternativa que eu queria, eu marcava ali na minha prova, porque eu tenho uma prova ampliada e eles também têm uma segunda prova onde eles leem, né? Então, ao mesmo tempo que um lia, eu falava a resposta, marcava na minha prova, mas o segundo já estava ali com o gabarito e já assinalava no gabarito. E aí vai de você, né? Porque eu, por exemplo, não volto nas questões, né? Eu só vou questão após questão, porque nem dá tempo de voltar nas questões. Então, quando eu assinalo uma alternativa, aquela ali para mim já é a resposta definitiva. Agora, se você tem alguma estratégia de depois voltar e rever a questão, alguma coisa desse tipo, aí você vai sinalizando ali para eles, para que eles não preencham o gabarito, não deixem o negócio já definido. Mas no meu caso, nós fomos fazendo dessa forma e agilizou bastante, porque nós economizamos no final muito tempo, né? Porque nós precisaríamos depois, no caso do primeiro dia, eu terminei a prova muito perto do horário limite, então o tempo que ficou para passar no gabarito ficou bastante apertado. Deu tempo, mas ficou muito corrido. Dessa outra forma que nós fizemos no segundo dia, deu para agilizar bastante. Essa questão do gabarito também é interessante, que muitas vezes esse gabarito ele não vem ampliado como a prova. Eu não entendo muito bem o porquê disso, né? Já que a gente pediu a prova ampliada, o gabarito também deveria vir ampliado. Mas de qualquer forma, é muito bom, né, também que você deixe, né, que o transcritor ali, né, passe no gabarito para você, que evita muito, né, esse risco de marcar errado, alguma coisa assim,
porque fica bem confuso mesmo, né? Todas aquelas bolinhas ali no gabarito, né? Pra gente preencher e preencher certinho, né? Dentro da marcação ali, porque não pode ficar para fora, né? E tudo mais, então é bem mais tranquilo a gente, né, deixar que ele passe a limpo pra gente. E aí você pode ir ditando as alternativas para ele, né? Você tá ali com a sua prova ampliada, por exemplo, você vai passando e falando, né, o número da questão e a alternativa que você escolheu também, e ele vai marcando no gabarito. Ou se você já foi fazendo isso ao longo da prova, depois no final vocês só conferem. A questão do banheiro também é algo que a gente pode ficar bastante tranquilo, né? Sempre que a gente, né, tem essa necessidade, né, de sair para ir lá no banheiro, eles sempre chamam alguém ali do corredor para acompanhar a gente. Então é bem tranquila essa parte, né? Então não deixe também, né, de sair, é até bom, né, para refrescar um pouco a cabeça e depois voltar e concentrar de novo para a prova, né? Se nós tentarmos ficar ali 4, 5 horas seguidas ali, né, o nosso rendimento vai caindo muito, né? Então é bom que ali, depois, né, de um bloco de questões ali, você saia um pouco, né? Use essa questão do banheiro também para espairecer um pouco. Eu tentava sair pelo menos ali entre uma prova e outra, né? Eu fazia toda a parte de linguagens, por exemplo, saía, depois voltava e fazia parte de humanas. Enfim, mas aí você veja aí como que, né, você acha que funciona para você. Questão da alimentação também é tranquilo, né? Você pode levar ali os seus lanches ali, né, dentro daquilo que o Enem permite ali, e, né, e pode ali fazer, né, comer ali na sala, da forma que, né, que você se sentir mais à vontade ali. Também não deixe de fazer isso, né, de levar água, de levar um alimento, porque é muito tempo de prova e a gente precisa, né, se sustentar ali também, né? Isso tudo é conversado ali com os ledores, é muito tranquilo essa parte. Ao final da prova vão te pedir para preencher um questionário, né, avaliando esse serviço que foi prestado, né, de acessibilidade. No meu caso, os ledores eles saíram da sala e então a aplicadora veio, né, e preencheu comigo ali aquele questionário, né, porque essa aplicadora ela não se envolve em momento nenhum, né, na prova, ela está ali apenas para aplicar. Então no final da prova ela veio, né, e ajudou ali, leu para mim o questionário e eu escolhi ali as alternativas que eu queria preencher, né? Enfim, aí se você tiver alguma observação para fazer, esse é ali o momento. No meu caso, eu fiquei extremamente satisfeito, né, com esse auxílio que foi dado ali, foi, né, todos ali bastante competentes, então foi muito bacana, assim, eu saí muito agradecido ali, né, do momento da prova, porque de fato foi muito bom, né, o auxílio que eles prestaram. Mas se fosse o contrário, você poderia falar nesse momento aí do questionário, né, não tenha medo aí de ser sincero, né? Vai aí, seja sincero, sem medo de ser feliz. E outro recurso que você não faz ideia do quanto que ajuda é o seu like nesse vídeo, a sua inscrição aqui nesse canal, né? Para ajudar a fazer com que o nosso trabalho aqui chegue cada vez mais longe, para que essa informação chegue para mais pessoas, porque acredite, muitas pessoas que têm deficiência visual não têm conhecimento dos seus próprios direitos, né? Então ajude a gente aí a divulgar o nosso trabalho, né? Se inscrevendo, né? Deixando like, compartilhando, deixando comentário, tudo aquilo que você puder fazer para nos ajudar, né? É tudo de graça, né? Não custa nada e a gente vai trocando, né, essas experiências aí, você vai ajudando a gente e o trabalho chega cada vez mais longe. E após o vestibular, estamos prontos então para ingressar na faculdade. E aí então no próximo vídeo aqui do canal eu vou falar para você sobre a minha experiência na graduação, né? Lembrando que eu já fiz tanto graduação à distância quanto presencial, então eu vou trazer aqui bastante comparação entre as duas, né, do ponto de vista da acessibilidade. Então não perca, né? Ative as notificações aí também para que você fique por dentro. E até lá, né, assista algum desses vídeos que está aparecendo aqui na tela para você. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito. Um forte abraço e até um próximo vídeo.